Olá, seja bem-vindo ao canal do Planejalismo, uma plataforma de transformação social, organizacional e pessoal. Hoje nós vamos tratar de uma questão que está chamando a atenção em muitos lugares, que é a questão da guerra civil, né? Será que nós corremos risco de termos uma guerra civil no Brasil diante dos acontecimentos que estamos tendo no momento? Então, olha o cenário que está se apresentando, né, para que nós entendamos o risco que estamos correndo, né? Primeiro, nós temos que entender que na maioria dos estados, durante a história, e lá no capítulo 1 do livro do Planejalismo eu vou contar a respeito disso, né? No passado, as pessoas ocupavam poder através da força. Vinha um sujeito com suas tropas, agariavam um grupo de pessoas e tomava o poder pela força e colocava de lado o outro, né? Isso foi normalizando ao longo dos milênios com a chegada da chamada democracia, onde você tinha a eleição para tranquilizar, para normalizar, para evitar justamente que houvesse uma ocupação do poder desta maneira mais violenta. E o que é necessário no modelo democrático que surgiu lá na Grécia, né? Para justamente evitar esta briga, esta luta pelo poder, um outro grupo chegar, um outro não assumir, brigar com o primeiro, tal, aquela loucura que acontecia no passado, mais longínquo ainda, que exista a chamada democracia. E para que haja democracia, você tem que ter o voto. O voto é a certeza, quando ele ocorre de forma justa, clara e inequívoca, onde existe clareza do processo, uma forma de evitar que haja uma guerra para a ocupação do poder, que haja uma revolta em relação aos que perderam, e a maioria acaba colocando, né? Dizem alguns teóricos, alguns historiadores, que o voto começou dentro dos próprios exércitos romanos, onde se elegiam alguém dentro daqueles soldados para liderá-los, né? Se fazia uma votação e a partir dali se elegia por aclamação, né, quem deveria ser o soldado mais capaz para liderar aquele grupo. Então, é bem pretérita esta noção, ou seja, você admite que alguém vai liderar você porque sente nele capacidade. Capacidade técnica, né? Você tem que ter essa capacidade técnica. Então, hoje, para você ter a condição, você tem que ter uma eleição clara, transparente, translúcida, né, ou evidente, que está clara, capacidade técnica de exercer esta função. O terceiro elemento, esse indivíduo tem que ter uma condição moral para exercer esse cargo, ou seja, ilibada a condição moral. A quarta condição, ele tem que ter uma estrutura administrativa que permita a ele exercer essa atividade diante de toda uma sociedade, diante de toda uma organização nacional, ou seja ela qual for. E o quinto elemento, ele tem que ter força militar, capacidade em armas de garantir que estas ordens, essa organização não seja ocupada, justamente para ter essas garantias, esses 5 elementos que seriam necessários à manutenção de um Estado plenamente de capacidade de exercício da atividade. Esse é o modelo que nós temos atualmente no mundo. E como que nós corremos o risco de ter uma barbárie? Quando o primeiro elemento, né, que seria o voto, né, o elemento de seleção desse indivíduo não é claro, não é justo, não é transparente do ponto de vista de que todos viram que ele é eficiente, por isso é necessária a chamada transparência eleitoral. Vem se criando várias leis no mundo todo para ter essa transparência. Quando esse indivíduo não tem as condições intelectuais ou capacidades, né, mentais, né, para exercer essa atividade, que é o que está se
Por exemplo, o Biden nos Estados Unidos parece que está muito velho, parece que está gerando uma demência, ou o rei perde a condição de lucidez, ele não tem condições de exercício, né? Nesse momento é necessário removê-lo também das condições. Ele não tem as condições morais necessárias para isso, ele está envolvido em escândalos de corrupção, está envolvido em escândalos morais, né, do ponto de vista de diversas condições morais que não agradam, que ferem ao senso moral da sociedade, do seu tempo. Ele vai também ser removido, vai criar uma desestrutura na organização daquela sociedade, porque ela tem que se espelhar numa condição exemplar do ponto de vista moral, do ponto de vista de capacitação intelectual e organizacional desse indivíduo, e ele tem que ter os elementos administrativos capazes, de pessoas capazes de organizar essa administração de forma que também sejam honestas e capazes, e por fim tem que ter força militar. Com esses elementos entrando em colapso, quando você não tem clareza sobre o sistema eleitoral, quando você não tem uma pessoa com uma condição intelectual realmente de preparo para o cargo, quando você não tem condições morais de exercício, quando você observa que a estrutura administrativa que está sendo montada não são pessoas realmente qualificadas para as ações que têm que ser tomadas, quando você observa que não... E aí o que falta? Falta o elemento da força, né? Você tem o risco evidente de criar uma condição de guerra, porque aqueles que estão recebendo a ordem não observam nesse governo os elementos fundamentais para garantir neles a segurança necessária para o exercício da função que é a administração pública, principalmente uma administração pública federal como nós estamos tendo. Então existe sim risco do ponto de vista teórico, né, de nós termos uma guerra civil se houver pessoas hoje com ímpeto necessário para poder se indignar e resolver não aceitar, né, de forma passiva esta condição que está sendo rompida das condições elementares, fundamentais para o exercício da administração pública correlata, né? Este é o risco que nós corremos. Do ponto de vista histórico, do ponto de vista teórico, você colocar alguém que não tem capacidade técnica, não tem condição ilibada moral, que não tem, e se ele não tem as forças de segurança a seu lado, quem vai garantir as forças de segurança? Por isso se busca as forças de segurança as condições necessárias, né? Se as forças de segurança credenciam esse indivíduo que não tem nenhuma das habilidades que foram citadas aqui, se elas articulam, elas criam sim o risco de termos uma guerra civil, porque as forças de segurança é quem vão dar a base para que todos os outros processos ocorram, né? E ela tem que observar se esses elementos estão sendo atendidos. Então a força de segurança, se ela não observar nesse elemento e dar posse, dar condições àquele que não tem condições intelectuais, morais e clareza em relação a isso, ela está realmente criando o cenário para o risco de uma guerra civil, onde as forças da sociedade vão se voltar contra as forças existentes. Então nós corremos sim o risco de guerra civil, a meu ver, do ponto de vista teórico, né, quando nós... isso teoricamente, tá bom? Não quer dizer que vai acontecer na prática, mas existe sim, do ponto de vista histórico, pode haver uma insatisfação e as pessoas quererem pegarem armas para se opor a um governo que elas não legitimam, que elas não entendem que foi justo, que é correto, que é bem operacional. Existe sim, viu? Fiquem atentos, compartilhem, curtam, entendam as ideias do planejarismo, que tem por objetivo reduzir o tamanho do Estado, melhorar a eficiência de tudo que nós fazemos e evitar grandes problemas como esse, né? Na visão do planejarismo, inclusive, o
o administrador público deva ser por concurso, né? Mas isto é um outro passo a ser dado. No momento, nós temos que atender e perceber que nós aqui somos contra a indicação política de todos esses ministros do Supremo e demais tribunais para evitar esta loucura que nós estamos vivendo, né? Pessoas não capazes, tecnicamente, acabam cometendo desvios que nós podemos considerar de falta de habilidade na gestão das suas funções, né? Para que você tenha alguém com capacidade, você tem que ter uma seleção dessas capacidades e pessoas bem selecionadas fazem um bom trabalho normalmente, né? É isso aí. Grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Curtam, compartilhem. Deus nos dê guarda para a nossa nação.